fechando 2020, abrindo 2021. Fica de pé com a sua Bíblia aberta no livro de Josué. Eu quero ler apenas um versículo de Josué, capítulo 3. Vou fazer referência ao contexto, mas o que nos interessa mais agora para esse momento é a reflexão em cima de Josué, capítulo 3, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Você pode repetir comigo? Qualquer coisa, se a sua versão estiver diferente da minha, você pode ler no telão. Vamos todos juntos? Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Deus, te agradecemos, porque essa palavra é uma palavra que enche a nossa vida e o nosso coração. Nós precisamos de fato que o Senhor faça maravilhas. Depois de notícias como essas, nós precisamos que o Senhor opere maravilhas aqui nesse país. Levanta o teu povo, Senhor. Dá coragem, ousadia ao teu povo. E, de acordo com o que o texto está dizendo, santifica o teu povo. Que esse texto seja a nossa orientação não para essa semana, mas para esse ano. Porque nós queremos que o Senhor haja. A nossa oração é que o Senhor faça maravilhas. Mas a convocação do Senhor é para que nós nos santifiquemos. E nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Queridos, existem eventos feitos por Deus que, por nós não estarmos preparados, não conseguimos entender, aceitar ou participar. Deus, Ele quer fazer alguma coisa, mas simplesmente Deus, Ele age e nós não entendemos, não conseguimos receber, não participamos. Mas sendo Deus então determinado a realizar determinadas ações, atos dentro da nossa história, e sendo Deus não dependente do ser humano, Ele faz mesmo nós não estando preparados para tais coisas. Outros eventos deixam de ocorrer porque Deus os condiciona a nossa participação. Se por um lado Deus, Ele age, Ele passa por cima de nós como um trator, porque a vontade dEle é soberana, Ele faz o que Ele quiser e da maneira como Ele quiser, Ele não depende de nós, Ele não é escravo dos nossos desejos, dos nossos sentimentos e das nossas disposições. Quando Deus quer, Ele age. Por outro lado, em determinadas circunstâncias e situações, Deus, Ele condiciona determinadas ações à nossa participação. E pelo fato de não estarmos preparados adequadamente, deixamos de ser abençoados e usados por Deus. Deus nos dá uma oportunidade. Olha, pega isso aqui, é de vocês. Para vocês trabalharem, vocês vão ser bem-sucedidos, vão ser úteis, vão ser abençoados, serão abençoadores, serão um instrumento meu para abençoar e transformar vidas, mas pelo fato de nós não estarmos preparados, nós não recebermos aquilo com a devida ousadia, com a devida força e gratidão, nós acabamos perdendo essas oportunidades. E Deus então repassa a bênção para outros. Nós poderíamos ser abençoados, mas como falta o preparo, como falta o devido cuidado, como falta o empenho, como falta levar a sério,
Deus ele decide dar a outros que recebam melhor aquela oportunidade. Outros eventos também ocorrem porque Deus determinou que eles ocorressem, e nós somos simplesmente convocados a participar. Deus diz: você vai. E é exatamente esse evento que é descrito em Josué, capítulo 3. Perceba que esse capítulo 3 de Josué é um texto muito importante dentro da história de Israel. Primeiro, Josué, capítulo 3, é o fim de uma jornada pelo deserto. Após 40 anos peregrinando pelo deserto, o povo, enfim, entra às portas da terra que Deus tinha prometido. 40 anos de peregrinação, 40 anos de caminhada, enfim chegou o momento de entrar na tão falada, tão sonhada, tão desejada e tão prometida terra de Canaã. Chegou o momento. É isso que acontece em Josué capítulo 3, é a preparação para a entrada, para a tomada de posse da terra prometida. Primeiro. Segundo, é uma mudança de liderança. Moisés morre no final de Deuteronômio, nós encontramos Moisés morrendo e estabelecendo então uma nova liderança. Quem recebe a responsabilidade de substituir o grande líder Moisés é um homem chamado Josué. Não é fácil, é difícil, é complicado, se espera muito dele, as exigências são enormes, a figura de Moisés até hoje é muito importante para a nação de Israel. Então Josué, ele recebe esse encargo de fazer aquilo que Moisés não pôde fazer, que era introduzir, que era dar a terra então à nação de Israel. Terceiro, é o cumprimento de uma promessa. Durante séculos, não foi durante 40 anos de caminhada, durante séculos aquele povo ouviu falar de uma terra que tinha sido prometida ao pai Abraão, e agora, depois de tantos séculos, existe essa possibilidade de que essa promessa seja cumprida. É um momento de profunda alegria, de uma alegria secular, de uma alegria antiga, de uma promessa feita há muito tempo, de que toda a parentela de Abraão, de que aquela nação que surgiu daquele homem idoso com a sua esposa idosa, então tomariam posse daquela terra. É o cumprimento de uma promessa. E também, quarto ponto, é o início de um longo e desafiador processo, a conquista da terra prometida. Porque apesar da terra ter sido prometida, não foi Deus que prometeu? A terra não se entregaria facilmente, ela precisava ser conquistada. Então, por ser promessa de Deus, não quer dizer que seria algo fácil de ser tomado. Eles deveriam tomar aquela terra por intermédio da conquista militar. Vidas seriam perdidas, pessoas morreriam ali. Então eu acho interessante, eu conheci na minha história evangélica pastores que andavam descalços para tomar posse da cidade em que moravam. Eu vi isso acontecer em Parnamirim, porque Deus ele prometeu isso para aquele povo, prometeu para Moisés, prometeu para Josué. O problema é que a maneira de tomar posse é por intermédio da espada, da guerra, da arma, e a gente acha que é só ficar descalço, botar o pé em cima da terra e pronto, já é meu. Não, aquele povo ele estava iniciando uma marcha militar para tomar posse por intermédio da guerra, aquela terra que tinha sido prometida por Deus a Abraão. Então você perceba como esse momento é crucial, inclusive quando eles passam para além do Jordão, ficam 2,5 tribos aquém do Jordão, mas essas tribos elas se comprometem a seguir com seus irmãos israelitas até além do Jordão para guerrearem em favor deles. Leia o livro de Josué. Então é um momento crucial e muito importante. Muito importante. Nós devemos perceber, então, precisamos perceber que esse povo a quem
é dirigido esse versículo 5 do capítulo 3, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, nós precisamos perceber que esse povo já tinha sido santificado. De que maneira? Ele já tinha sido separado por Deus. Deus separou Abraão e através dele criou para si um povo separado. Então aquele povo já é o povo de Deus. Aquele povo já pertence a Deus, já é propriedade de Deus. Deus, através de Abraão, um sacerdote idólatra, convertido ao Deus verdadeiro, Deus, através daquele homem, levanta um povo. Só que a santidade aqui, a qual é dita em Josué capítulo 3, versículo 5, santificai-vos porque amanhã vosso Deus fará maravilha entre vocês. Esse tipo de santidade é a resposta que a pessoa santa, ou seja, separada, dá para Deus. Nós fomos separados. E nós somos então convocados a, como resposta a essa separação, Deus nos separou, nos escolheu, nos separou para si, formamos um novo povo chamado igreja. A nossa resposta a essa separação é nos separarmos para Ele. E é sobre isso que Josué está dizendo, porque o que eles estão para experimentar, para vivenciar, exige uma preparação da vida. Uma convocação à santidade, dessa maneira, quase com essas mesmas palavras, santificai-vos, essa exigência, porque isso é um imperativo no original, é encontrado em trechos do Antigo Testamento como Levítico capítulo 20, versículo 7, 2 Crônicas capítulo 29, versículo 5, capítulo 35 de 2 Crônicas, versículo 6, Josué capítulo 7, versículo 13, e quando nós chegamos no Novo Testamento, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, nós somos convocados a sermos santos porque o nosso Deus é santo, ou seja, essa exigência, essa convocação, essa cobrança, esse chamado à santificação é um chamado que passa por todo o Antigo Testamento e se repete para esse novo povo no Novo Testamento. Nós, como povo de Deus, devemos encarar como nossa responsabilidade, como nossa missão pessoal de vida, nos santificarmos, nos separarmos para o Senhor. Assim, a santidade, ela não deve ser vista apenas como algo contemplativo, ou seja, como uma obra que Deus e o Espírito operam em você, independente da sua ação. No nosso processo de santificação pessoal, existe, até John MacArthur, no artigo que ele tem, ele usa essa expressão, o quietismo, ou seja, aquilo que você faz, aquilo que Deus faz em você, sem que você faça nada. É a ação do Espírito Santo. É aquele negócio, Deus efetua em vós tanto querer quanto realizar. O que é isso? John MacArthur chama do quietismo. E existe o pietismo, que é aquilo que você faz em favor da tua própria santidade. Então a santidade é uma via de mão dupla, onde Deus ele trabalha favorável à sua purificação e onde você de maneira ativa, constante e consciente também trabalha a favor da sua santificação. Ela não é só passiva, ela é tanto passiva por aquilo que o Espírito faz em você, quanto é ativa porque você faz em seu favor algumas coisas que precisam ser feitas. A santidade, então, diante do que expomos e lemos nesse texto, envolve 4 elementos. Você não tem como se santificar se você não tiver na sua vida esses 4 elementos que eu queria descrever para vocês. Eu queria muito que você prestasse atenção. São elementos conhecidos, são fáceis e você na sua mente vai conseguir decorar. Primeiro elemento importante na nossa santificação é a fé. Não há santificação sem fé. Quando nós lemos Hebreus capítulo 11, especificamente versículos 30 e 31, nós lemos que a tomada de Canaã faz parte das atitudes daqueles homens de fé, daqueles heróis da fé. Então, tomar Jericó, a cidade na época mais fortificada que existia, com muralhas duplas,
edificadas até sob as suas próprias muralhas, quando nós lemos que tudo aquilo foi derribado sem a ação humana, isso só é um ato possível através da fé. Quando o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 26, versículo 18, ele está testemunhando acerca da revelação que ele teve de Jesus a caminho de Damasco, ele diz o seguinte, ele diz que a santificação pela fé faz parte do comissionamento de Cristo a Paulo, a ele mesmo. Então a fé, a crença, o conhecimento de Deus é o primeiro passo para a nossa santificação. Saber quem Deus é e como Ele é. Porque fé aqui não é simplesmente a subjetividade de você depositar a confiança em algo ou alguém. Fé aqui é o conhecimento adequado que você tem de Deus. Quem Deus é? Deus, Ele é santo. Deus, Ele é puro. E eu, como servo de Deus, como alguém que tem fé em Deus, preciso também coadunar com essa santificação. Perceba que fé aqui não é apenas o conhecimento que você tem de Deus, de que Ele é santo. Fé aqui também é confiança. Em Josué capítulo 3, versículo 5, Deus ele dá a razão a Josué pela qual ele deveria se santificar. Santifiquem-se porque amanhã eu farei grandes coisas no meio de vocês. Você precisa confiar que de fato Deus ele vai fazer alguma coisa. O que é isso? É fé. O que falta muito, queridos, na nossa vida é fé. É acreditar, é confiar, é depositar a nossa confiança em Deus. Quando a nossa vida está ruim, e a gente então lê a palavra, e Deus faz tantas promessas na sua palavra, a gente não muda por quê? Porque na verdade a gente não tem fé em Deus. A verdade é essa. A gente está para baixo, a família está se desmontando, se esfacelando, e a gente vê tanta coisa na Bíblia, tanta promessa, tantas atitudes que nós como maridos, esposas, filhos, pais devemos ter, e nós não temos porque nós não confiamos em Deus, em que Deus é capaz de sustentar aquilo que Ele disse na sua palavra. A tomada da terra prometida, da terra de Canaã, envolvia ousadas ações por parte do povo. E a primeira delas é interessante, Deus guardou o pior para o começo, porque a cidade inexpugnável, indestrutível, inviolável era Jericó. Eles já começaram arrasando, já começaram derrubando tudo que tinha pela frente. Eles, na verdade, eles se tornaram incrédulos no começo, testaram a paciência de Deus e perderam com isso, mas derrotaram Jericó. Tomada da terra prometida fazia parte e envolvia várias ações por parte do povo, ações que deveriam ser vencidas pela fé. A verdadeira confiança, a verdadeira fé santifica, nos faz abdicar os ídolos do nosso coração, as desconfianças que conduzem à ansiedade, aos maus hábitos e pecados que estão ocultos dentro do nosso coração. Por que nós abrimos mão dessas coisas? Porque nós temos fé em Deus, nós confiamos nele. Nem sempre é fácil abrir mão das coisas que a gente quer. A gente acalenta durante tanto tempo sonhos tão tolos no nosso coração e às vezes guardamos tanto pecado dentro de nós que no final de tudo temos dificuldades de simplesmente abrir mão dessas coisas. O que é isso? É falta de fé, porque não acreditamos que Deus ele é poderoso e bondoso para nos encher de coisas muito melhores do que essas que nós então desejamos. Primeiro elemento da santificação, fé. Se nós queremos ser santos, nós precisamos ter fé. Essa fé ousada, essa fé confiante, de que Deus ele está no controle, de que Deus é quem manda, de que eu preciso obedecê-lo porque Ele é Deus. Fé. Segundo, o segundo elemento da santificação é o temor. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, diz assim:
Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Não existe a possibilidade de nós nos santificarmos se nós não temermos ao Senhor. Essa palavra temor é uma palavra muito interessante e às vezes muito mal compreendida. Temor não é medo. Temor de Deus é terror. Por que você não teria terror de um Deus que pode lançar a sua alma no inferno por toda a eternidade? Por que você não teria terror de uma pessoa assim, que tem poder para fazer você perecer durante toda a eternidade no inferno de fogo? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 nos chama a atenção para um fato de que estamos perante um Deus santo, um Deus puro e que exige de nós santificação pela simples razão de que Ele tem o direito de fazê-lo. Mas por que Deus quer que eu seja santo? Não lhe interessa. É direito de Deus exigir de suas criaturas a mais perfeita santidade. E qualquer coisa fora desse padrão, estamos diante de Deus numa situação muito difícil. Nós temos uma frase que nós falamos muito. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso é uma frase muito complicada, porque ela não reflete biblicamente o sentimento de Deus para com pecadores que de fato estão obstinados nos seus pecados. E como podemos então diferir e diferenciar o que é pecado e o que é pecador? O pecado só existe porque alguém o cometeu. Então a insatisfação, a ira de Deus é não apenas contra o pecado, mas também contra o pecador. E quem será, no final de contas, lançado no fogo eterno não é o pecado, é o pecador. Mas calma. Adiantaremos um pouco mais para falar sobre isso. Se de fato conhecemos a Deus, o temeremos. Teremos respeito e reverências aplicado ao nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos aprender a ter respeito pela pessoa de Deus. Precisamos aprender a respeitar a pessoa do Senhor. Precisamos aprender a ter reverência e também a tudo aquilo que decorre deste relacionamento. A reverência é a importância que Deus, através da Bíblia, tem no nosso dia a dia. Qual a importância que você dá à palavra de Deus nas decisões que você toma diariamente? Qual a importância que você dá? Como você aplica a Bíblia no seu dia a dia? Raramente é porque você não teme a Deus. Porque temer a Deus é colocar na vida a palavra dele. Nós percebemos que tememos a Deus ou não é pela roupa que nós usamos no culto. Claro, né, tem pessoas que vêm com roupas, enfim, que até em lugares um pouco mais liberais causariam um certo espanto, um certo desconforto. Mas a nossa reverência, ela não é julgada na essência pela roupa que nós usamos no culto, mas pela maneira como nós vivemos quando saímos da igreja. Isso é temor. E esse temor a Deus, a um Deus santo, nos santifica, pois nos faz lançar fora os ídolos do nosso coração e os nossos pecados. A fé santifica, o temor a Deus santifica. Mas não apenas isso, um terceiro elemento, o elemento do amor. Amar a Deus é, acima de tudo, o desejo de agradá-lo, de realizar a sua vontade. Tiago capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: os demônios creem e tremem. Tiago, inclusive, ele pergunta: você faz isso também? Você crê?
diabo também crê, meu filho. O que você faz além do que faz o diabo? O problema é que o diabo não ama Deus. Nem mesmo a condenação certa ao inferno é capaz de fazer com que o diabo deixe de pecar. Ele sabe que vai ser condenado, com certeza será condenado, mas nem essa terrível realidade e certeza faz com que ele deixe de pecar. Nós conhecemos a Deus, temos fé e tememos, mas nós devemos também amá-lo. Nós devemos amar a Deus. É como diz João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Está aqui a resposta, porque nós não precisamos temer esse Deus que de maneira santa é tão severo com aqueles que são pecadores, porque ele nos ama. Ele em Cristo demonstrou o seu amor pela humanidade. Nós conhecemos a Deus, nós temos fé, tememos, mas nós também precisamos amá-lo. Primeiro mandamento: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Se para nos santificarmos precisamos amar a Deus, a falta de santidade implica que não o amamos como deveríamos amar. Perceba, existe uma lógica muito profunda nisso. Se amar a Deus nos faz buscar santidade, ama a Deus tanto a ponto de abdicar do seu pecado. É isso, a falta de santidade. João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E é justamente a guarda a esse mandamento que nos conduz a um processo de santificação. Então nós temos fé, nós temos temor, nós temos amor e nos falta um último elemento, que é o elemento da obediência. Nós acabamos de ler João 14, 15, que fala: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Como diz também João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Quem não obedece a Deus não ama a Deus. Se você ouve a palavra, se você é exposto à palavra de Cristo e ela não produz santificação em você, se ela não limpa você, se ela não transforma você, é porque você não ama a Deus, porque você não o obedece. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Isso nos deixa numa situação muito desconfortável. Eu acredito que falar que amar a Deus é algo subjetivo. Nem sempre é possível questionar, talvez uma pessoa que não ame a Deus, nem sempre a gente consegue colocar ela contra a parede para que ela se convença de que de fato não ame a Deus. Mesma coisa com fé, a mesma coisa com temor, mas quando você fala de obediência, deixa a pessoa numa situação em que ela mesma vai se aperceber como uma pessoa que não obedece a Deus, então não ama, se não ama não tem fé, e se não tem fé não tem temor. Então é meio que aquela relação em cadeia que você precisa dos quatro, e os quatro são interdependentes, porque fé leva ao temor, temor leva ao amor, e o amor leva à obediência. Eu só tenho fé, eu tenho muita fé e tenho pouco temor. Não, então você não tem os dois. Eu tenho muito amor, mas eu obedeço pouco. Então você nem obedece nem tem amor. João capítulo 17, versículo 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual é o instrumento de Deus para a nossa santificação pessoal? É a palavra dele. Por isso que eu lanço sempre pesadas e duras críticas às pessoas que simplesmente decidiram vivenciar uma vida cristã sem sequer frequentar a igreja, porque estão abdicando do instrumento de Deus na santificação de suas vidas. Daqui a 1 mês, 2, 3, 4 anos, 5 anos, essas pessoas vão estar sobrecarregadas de pecado e vão se perguntar por quê? Porque um dia decidiram não mais se expor à palavra, e é a palavra que santifica. É essa palavra
Palavra do Senhor que santifica a vida do cristão. Se não a ouvimos, se não obedecemos, obviamente a nossa vida vai estar caminhando pelo pecado. Inevitavelmente. Por isso eu recomendo a pessoa que às vezes está em casa com o coração duro. Ah, mas eu não gosto de igreja, eu não gosto disso, daquilo, eu não vou com a cara de fulano, eu não gosto de cicrano, é muita falsidade. Não interessa. Você não vem aqui procurando ninguém, você vem aqui procurando Jesus. Eu não estou justificando os pecados das pessoas, eu estou dizendo que você deve se expor à palavra, porque é ela que santifica a tua vida. Não é ficar em casa vendo o Faustão, não, que vai te santificar. É se expor à palavra de Deus. Eu não estou com vontade de... Eu me converti em 1992, 2022, 2021, eu tenho quantos anos de crente? 30 anos, será? Por aí, 29? É por aí? Quantas vezes nesse tempo você acha que eu não tive falta de vontade de vir à igreja? E desses quase 30, 17 como pastor de uma igreja. Quantas dessas vezes eu, como pregador da noite, não tive vontade de ir para a igreja? Vontade muitas vezes a gente não tem. Agora, e se expor, deixar que a palavra, como eu falei domingo passado, seja como uma espada que lhe divida os sentimentos, é o que faz bem para a tua alma. Num dia desse, você mesmo revoltado, chateado, com fulano, com cicrano, Deus falando ao teu coração pode transformar a tua vida, mas em casa isso dificilmente vai acontecer. É a palavra quem nos santifica. Se não ouvimos, se não obedecemos, nós estamos vivendo no pecado. Por isso que tem muita gente que foge, que se afasta, que desaparece, porque não quer se expor. A Bíblia é a luz que vem de Deus. A palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos. O problema da luz é que ela ilumina e acaba mostrando coisas que a gente não quer que as pessoas vejam. A gente fica em casa, trancado e curtindo uma espiritualidade muito da sem vergonha. Tipo de espiritualidade que só agrada o coração do capeta. Porque a espiritualidade que você se fortalece, se é que se fortalece, mas enfraquece a igreja do Senhor. É o nível máximo de egoísmo e egocentrismo. Eu não preciso de ninguém. Eu basto a mim mesmo, eu na minha casa, eu vou crescer e vou fazer tudo aquilo que precisa. Ora, vamos jogar todo o Novo Testamento, 1 Coríntios, Filipenses, Efésios, vamos jogar tudo fora. Uma cabeça, vários membros, um corpo apenas, vamos jogar tudo isso fora. Porque as pessoas descobriram então, e a internet no aspecto negativo nos ensinou muito isso, que nós podemos acessar os melhores pregadores da nossa casa. Isso está enganando muita gente. Infelizmente, para muitas pessoas está sendo uma ferramenta do diabo, o melhor dos pregadores. Tentam fortalecer suas almas enquanto enfraquecem a igreja. Não querem se expor, não querem se arrepender. Não querem se dar o trabalho da comunhão. Todas as epístolas do Novo Testamento, elas foram escritas para igrejas que vivenciavam crises e problemas. Todas elas são chamadas da igreja do Senhor. Não é fugindo, não se ausentando, que você vai resolver os seus problemas e o problema da igreja. Você vai ser só mais um egoísta e orgulhoso trancado na sua casa, achando que você basta em si mesmo. Sem ela, sem a palavra, consideraremos pecado aquilo que nos incomoda, atrapalha ou desagrada. Se a palavra não é um instrumento de Deus para nos santificar, a única coisa que nos resta é a nossa própria consciência. Então é a consciência que vai dizer se você está certo ou se você está errado. O problema é que a sua consciência não é perfeita. O nosso guia deve ser a palavra do Senhor. Pecado não diz respeito a você, aquilo que você deixa, aquilo que você gosta ou deixa de gostar. Diz respeito a Deus, aquilo que Ele gosta.
aquilo que Ele não gosta. Eu queria concluir, queridos, manifestando o meu desejo profundo e sincero de que nós estejamos preparados para o que Deus planeja fazer. Sou muito sincero, nós não estávamos preparados em 2020. A gente se preparou para outro cenário, a gente só não se preparou para o que Deus ia fazer. Nós, queridos, precisamos estar preparados porque Deus, Ele quer fazer. Porque é projeto, é plano de Deus. Eu sei exatamente qual vai ser esse mover. A gente tenta, a gente busca sentir a orientação do Espírito, aquele sopro que às vezes é frágil. E a gente precisa estar espiritualmente muito conectado com Deus para entender para onde Ele tem soprado. Seria muito fácil para a gente importar de alguma igreja americana algum novo projeto de crescimento de igreja. Muito fácil. Tenho livros e livros sobre isso, de Rick Warren a Armando Bispo, vocês sabem que tem vários. Passando por igreja em células, igreja com células, a igreja de célula, rede ministerial e tantas coisas. É muito fácil tentar aprimorar na nossa realidade, aplicar de maneira fria e simples aquilo que os outros já tentaram e deram certo. Mas a nossa preocupação, independente de usar isso ou não, é como Deus quer nos usar. Eu estou dizendo nós, eu estou dizendo igreja e eu estou dizendo pessoalmente, como Deus quer que eu seja usado esse ano para a honra e glória dEle. Nós precisamos sair dessa realidade que está fixada apenas nas quatro paredes. Nós fomos chamados por Deus para fazer discípulos. Nós somos um povo missionário. Nós somos convocados, chamados e preparados para proclamar as boas novas. Como nós vamos brilhar segundo a vontade de Deus nesse ano de 2021? Independente daquilo que Deus vai fazer, se a vacina vai sair em janeiro, fevereiro, se vai sair em 2024, se nunca vai sair, independente disso, nós vamos então manter toda a nossa vida espiritual presa às decisões do Ministério da Saúde? Vamos deixar que Deus passe a outros as oportunidades que seriam nossas? Como Deus me quer? Como Deus quer me usar? A minha oração é única desde que eu assumi a igreja, que Deus esteja conosco, independente do que Ele quer que nós façamos e da maneira como Ele quer que façamos. Se Ele estiver conosco, nós temos a convicção e a confiança de que está tudo bem, vai dar tudo certo. A única exigência da parte dEle: santifiquem-se, se preparem, se purifiquem, que o coração de vocês esteja em mim, não no pecado, não na iniquidade, não nas preocupações tolas dessa vida, não nos prazeres efêmeros da carne, mas que o prazer de vocês esteja em mim, a ponto de vocês manifestarem uma vida santa. É esse tipo de preparo. E o que Deus então fará está nas mãos dEle. Como nós fizemos no ano de 2019 para 2020, o nosso planejamento, nosso calendário, ser tudo feito de maneira perfeita, mas que o nosso coração ele esteja mais sensível à voz de Deus do que aos planejamentos humanos que nós temos feito, porque foi extremamente, do ponto de vista humano, foi extremamente frustrante o ano de 2020. Não por causa de vocês, por causa dos papéis. Eu acho interessante que isso às vezes revela em quem nós confiamos, porque nós chegamos em 2020 perguntando: o que eu fiz? E talvez o maior ato de Deus em 2020 não fosse exatamente aquilo que eu deveria fazer, mas aquilo que eu deveria ser.
Mais tempo dentro de casa, como é que eu fui pai? Mais tempo com minha esposa, como é que eu fui como marido? Como é que eu melhorei nisso? Como é que eu melhorei na minha leitura da palavra? Como é que eu melhorei na minha vida de oração? Vocês conseguem perceber, queridos? Se nós, amados, com toda a convicção do meu coração, nos dispusermos a buscar uma vida santa, estaremos preparados para qualquer desafio que o Senhor nos der. É nisso que eu acredito que existe aquela expressão: aquele que é fiel no pouco será fiel no muito. Se nós nos humilharmos na presença do Senhor, com sinceridade, com coração quebrantado, espírito contrito, nos humilharmos na presença dEle, desse Deus santo e maravilhoso, Ele com certeza, queridos, terá muito que nos usar. Um Deus santo, usando instrumentos santos. Tudo pode sair desse trabalho. Nossa grande preocupação é uma preocupação individual. Primeiro, como está o meu coração. E em segundo, como está o nosso coração como igreja. Como está o nosso coração como crente. Será que estamos preparados para os grandes enfrentamentos que nós teremos no ano de 2021? Como nós vamos receber os desafios, aquilo que Deus disse? Eu vou ser muito sincero. Nosso planejamento para 2021 é fazer aquilo que for possível com as pessoas que se dispuserem. Porque não são muitas que se dispõem. Eu posso ser surpreendido, mas nós ficaremos felizes muito se Deus nos usar, desde que as pessoas sejam santas, para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Foi um ano difícil para todo mundo, 2020, 2021, eu acredito que não vai ser tão diferente assim, nós teremos muitas dificuldades. Mas o que importa, queridos, é nós estarmos santos na presença do Senhor. Não é para o que vamos ganhar com isso, mas é porque o nosso Deus é santo e Ele exige de seus filhos uma santidade. É porque nós o amamos. É porque me incomoda chegar na minha casa e ter o coração cheio de pecado. É porque me incomoda chegar aqui na igreja, na casa do Senhor, abrir a minha boca para cantar e o meu coração está cheio de pecaminosidade. Se isso não lhe incomoda, é porque você não ama a Deus. E quando amarmos, quando nos santificarmos, estaremos prontos para realizar a sua obra. Com ousadia, Ele com certeza nos dará do seu espírito, não pentecostal, mas o seu espírito segundo a Escritura, aquele espírito de ousadia, de força, de confiança, de fé. E nós chegaremos no final de 2021 olhando para trás e sequer imaginando que poderemos realizar o que realizamos. Porque nós nos decidimos nos santificar, consagrar a nossa vida a Ele. O que Deus, queridos, precisa fazer em nós? O que Deus quer fazer através de nós? Como você tanto pode estar impedindo que essa obra caminhe através de uma vida comprometida com pecado e sem santidade? E como você pode, amado, com uma vida santa, estar abençoando essa igreja, a sua vida, a vida de todas as pessoas que estão aqui? Vamos perguntar isso para o Senhor. O que Ele quer de nós em 2021? E como Ele pode nos tornar pessoas mais santas, lembrando fé, temor, amor e obediência. Repita comigo: fé, temor, amor e obediência. De novo: fé, temor, amor e obediência. Isso nos santifica. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor.